Boa tarde, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Começando a nossa live agora, às 15 horas, a hora nona. E estamos alegres, contentes com a rica oportunidade, né? De podermos estar aqui. E hoje, exclusivamente, eu vim fazer da igreja, porque geralmente eu faço da minha casa. Hoje nós viemos para a igreja, eu, o pastor Danilo, e esperamos que a partir de agora vocês possam assistir também nesse horário. E o bom é que ela vai ficar gravada no YouTube. Quem não puder assistir nesse momento, pode assistir depois, tranquilamente, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês que irão assistir agora, como aqueles que irão ver em outro momento. Louvamos o Senhor pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Eu vou só enviar aqui para que as pessoas saibam que nós estamos começando, né? Que tem gente que não sabe. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Se você puder também, compartilhe aí, ajude a divulgar essa live que é feita com tanta simplicidade, mas com tanto carinho. Nosso desejo é que cada dia nós, como povo de Deus, sejamos curados, sejamos restituídos em nossas emoções e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Então, que você possa participar. Nós estamos falando de uma revista chamada As Leis do Relacionamento, de Walter Brunelli, da editora Central Gospel. E eu gosto de falar de onde a gente está tirando o nosso assunto, para não ficar, né, achando que ela pegou e preparou. Não. Eu já estou usando o material que está pronto, que inclusive a nossa igreja em Minas está usando nesse momento. E eu achei muito pertinente, porque eu já estava falando de cura interior, eu continuei a falar. Assim que eu ganhei essa revista, pastor Eliels, que nos presenteou com essa revista. Tá bom? E nós estamos usando, já estamos no meado dela, e ela fala sobre vários assuntos em relação ao nosso emocional. Já falamos sobre a busca da identidade pessoal, o conflito de uma autoestima rebaixada, cultivando um bom relacionamento consigo mesmo. Falamos do amor próprio, falamos do amor fraternal e falamos sobre o limite para um bom relacionamento, a necessidade do perdão, a generosidade cristã, e hoje iremos falar sobre a tolerância cristã. Como, irmãos, precisamos, né, aprender ou reaprender a ser tolerantes, porque estamos num mundo tão complicado, não é verdade? E nós precisamos desse controle, desse domínio próprio, que somente quem tem o Espírito Santo pode conseguir. Porque nós, seres humanos, estamos parecendo trens desgovernados, não é verdade? Eu não sei o que você acha dessa última hora da igreja, mas o negócio está ficando difícil. Ricardo Miranda, Deus abençoe, meu filho. Seja bem-vindo, paz do Senhor. Dona Carmen, paz do Senhor, querida. Companheira de live. Oi, Lu, coisa boa. Que pena, eu não consegui te avisar pessoalmente, mas eu coloquei lá no grupo de mulheres. Pastor Danilo, meu companheiro, está aqui comigo, né? Está ali na cozinha, enquanto eu estou aqui fazendo a live aqui de dentro da igreja. Sejam muito bem-vindos. Vamos discorrer sobre este assunto, sobre a tolerância cristã, o que a Bíblia nos diz a respeito, o que precisamos melhorar, como precisamos, o que podemos fazer para sermos exemplo
por onde passarmos, não é verdade? Não basta ter discurso. As nossas ações têm que estar também condizentes com o nosso discurso, não é verdade? Então, que essa tarde nós possamos nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor nos faça uma ferramenta, né, da sua glória aqui na terra, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, agradecer a Deus por esse tempo. Então, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Vocês não reparem que eu sou lenta com o telefone e eu estou mandando o link para algumas pessoas. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, te bendizemos nessa tarde. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, a oportunidade, Senhor, de sermos ferramentas do Senhor. E que agora, Pai, a tua graça, o teu amor, o teu poder esteja conosco, Senhor, nos dando sabedoria, discernimento sobre o que o Senhor deseja, Pai, que nós compartilhemos. Pai, este tempo é para o Senhor, fica à vontade, fala conosco e levamos a nossa mente cativa em obediência à tua palavra, Senhor. Que possamos apenas fazer o que o Senhor declarar e determinar para as nossas vidas nessa tarde. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A Mayara falou que estava dando erro, mas ela falou que já conseguiu. Então está ok aqui. Se vocês estiverem com algum probleminha, pode avisar que o pastor está aqui, ele vai nos ajudando, tá bom? Obrigada por avisar, Mar. Que bom que você já entrou, minha companheirinha. Ai, Jesus, como é bom ter essa menina, né, que tanto me ajuda, que tanto me abençoa. Então, irmãos, eu sempre falo que não importa quais as suas limitações, se você se colocar diante de Deus, Deus vai preparar pessoas, Deus vai preparar situações, Deus vai preparar o que você precisar para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então, que você esteja simplesmente disponível ao Senhor, que o mais ele fará, diz a sua palavra, né? E aí, nosso texto de hoje, falando sobre tolerância cristã, vamos começar lendo Romanos capítulo 14, verso 1 até o 8. Romanos 14, do 1 a 8, diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, você está entendendo que ele está falando de enfermidade espiritual, não é enfermidade física nesse momento. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue que come, porque Deus o recebeu por seu. Verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vê Paulo falando, e esse momento aqui da igreja, é uma igreja que ela nasceu, não foi Paulo que gerou essa igreja, como a maioria das outras. E agora ele estava com um problema muito sério, porque havia aqueles judeus que nasceram, né, na região de Israel, que eram judeus, e que agora tinham se convertido, que tinham suas práticas em relação à comida, que eram vegetarianos, e agora tinha também aqueles romanos que tinham se convertido, que a gente chama de gentil, né? Que é o nome que a gente dá para todo aquele que não é judeu. E pensa que luta, irmãos. E aí a gente vê que o problema da intolerância, o
problema da religiosidade não é um problema novo. É um problema desde os primórdios da história da igreja da terra, que esses problemas vêm acontecendo. E aí o que Deus nos permite ver é que só mudou as eras, só mudou o tempo, não é? Mas os personagens são o mesmo, eu e você. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque, gente, como é que as pessoas começam a brigar por causa de comida? Porque os que criam que precisava ser vegetariano não se conformavam de que aquelas pessoas que comiam carne fossem adorar a Deus no mesmo território que eles, no mesmo lugar que eles. E hoje a gente vê as pessoas assim, né? A igreja tal, ela é ensinada a desmerecer e a radicalizar em relação a todas as outras denominações. A gente vê isso, irmãos, infelizmente. Mas a Bíblia diz que ai dos condutores cegos que guiam as pessoas para a perdição, porque uma pessoa que odeia seu irmão, que intolera seu irmão, simplesmente porque ele não crê como ele, isso aí é triste demais, né? E a Bíblia diz, Jesus fala assim, através do apóstolo João, ele diz, como vocês podem dizer que ama a Deus, se vocês não conseguem amar o irmão de vocês que vocês veem? Vocês dizem que amam, como vocês podem amar a Deus que vocês não veem? E vocês ficam querendo, como é que vocês vão ter relacionamento com Deus que não vê, se vocês não conseguem ter relacionamento com o irmão que vocês veem? Então, a gente precisa começar a rever esse nosso tipo de comportamento em relação à tolerância, né? Toma água, porque o calor está demais. E aí, Paulo vai falando dessa igreja por conta dessa questão muito, muito real que estava acontecendo lá, que eles estavam brigando literalmente por causa da comida, que um acreditava que não podia comer tal coisa, o outro acreditava que não podia comer tal coisa. Vivemos em um mundo de intolerância. Em certa medida, a intransigência é razoável e salutar. Por exemplo, não podemos ser complacentes diante do cometimento de um crime ou de uma contravenção. O que é uma contravenção? É uma infração penal classificada como um crime menor, né? Tipo jogo do bicho, jogo de azar, essas coisas que é considerado na nossa nação como contravenção. E ele está dizendo, a revista está dizendo, em certa medida, a intransigência é razoável e salutar. Por exemplo, não podemos ser complacentes diante do cometimento de um crime ou de uma contravenção. Como crentes, não podemos ser tolerantes com o pecado. Contudo, devemos compreender a necessidade de sermos clementes com os fracos, assim como somos benevolentes com as peraltices infantis. Porque a gente, irmãos, ele está dizendo que a gente precisa... Oi, filho, que bom que você está podendo assistir, meu amor. Deus abençoe sua vida aí na estrada, viu? Porque ele está dizendo que, às vezes, assim como a gente acha bonito, né? A criança, naquela idade ainda de bebê, né? Até os 4, 5 anos, ela interrompe a fala da gente, ela fala, ela derruba a comida do prato, né? Elas... faz uma série de coisas que nas nossas regras sociais estão erradas. Mas a gente acha tudo bonito, não é? A gente pelo menos dá risada com aquilo, acha que está errado, até reclama a criança, até fala com ela, mas a gente acha bonito. E aí é isso que o texto está dizendo, que nós precisamos ter essa benevolência. Assim como a gente muitas vezes acha rir da peraltice infantil, nós precisamos ter uma certa tolerância, né, com o erro das pessoas fracas, né, na fé, ou sem um certo entendimento. É disso que a revista está falando. Há um caso de intolerância na igreja de Roma, contra a qual o apóstolo Paulo pronunciou-se, exortando os intolerantes a que mudasse o modo de tratar o outro lado, em nome do amor cristão e do bom relacionamento entre eles. A igreja de Roma foi fundada provavelmente por forasteiros romanos,
que estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste. Está lá em Atos 2:10. Então, provavelmente, essas pessoas estavam lá em Jerusalém e elas começaram a adorar a Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam aquele poder, começaram a se sentir diferenciados, né? E agora resolveram se unir para formar uma eclésia, uma igreja. Paulo, em sua carta aos Romanos, nos demonstra não ter liberdade com os irmãos daquela igreja, já que não a havia inaugurado. O apóstolo mostra-se cuidadoso na forma de iniciar seu texto. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, Romanos 1:1, não como apóstolo, e demonstra interesse em visitá-los oportunamente, Romanos 1:10. Então fica claro aqui que não foi ele que inaugurou essa igreja e que ele não tinha, como a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, que ele era todo, né, se sentia meio pai daqueles meninos, né, daquela igreja. O imperador Cláudio, durante o seu governo, exigiu que todos os estrangeiros que habitavam em Roma, inclusive os judeus, retornasse para o seu país de origem. Está lá em Atos 18, verso 2. Com a morte do imperador, o seu sucessor relaxou a ordem e os judeus puderam retornar. Havia, portanto, dois grupos étnicos na igreja de Roma: os romanos nativos e os judeus convertidos que lá habitavam. Então, lá havia esses dois grupos, né, de etnias diferentes, lá em Roma. Os romanos nativos, quer dizer, aqueles que nasceram ali, que foram criados ali, e os judeus convertidos que lá habitavam. Entre esses judeus havia os radicais no costumes, provavelmente essênios. Estes demonstravam pouco entendimento na fé e na conduta cristã. Até algumas linhas de estudo diz que João Batista também era descendente dos essênios, né? E era uma linha de pessoas meio que puritanas, que não comiam qualquer coisa, não comiam carne, eram vegetarianos, então era mais ou menos isso. E por conta dessas divergências de costumes culturais, eles não queriam, né? Eles tinham essa dificuldade de estar juntos, adorando a Deus. Os romanos não tinham qualquer liturgia alimentar. Eles, por exemplo, comiam carne. Já os judeus radicais eram vegetarianos, não por uma simples questão de saúde, mas por capricho religioso, conforme aprendido em um ramo do judaísmo. Os judeus radicais exigiam que todos os membros da igreja de Roma adotassem as mesmas práticas alimentares que eles. Eles queriam impor seus costumes àquela comunidade, e surgiu uma tão grande discussão sobre dieta alimentar que acabou por prejudicar a comunhão entre os irmãos. O problema agravou-se, a ponto de o apóstolo Paulo precisar intervir. Então, aí é que a gente vê a fala de Paulo, né, em Romanos capítulo 14. E Paulo vai até o versículo 13, falando a respeito do que a gente precisava entender em relação a essa questão da comida, gente. Como nós podemos fechar, né, o nosso relacionamento por causa disso, daquilo outro, né? Até aqui na igreja eu sempre falo para as meninas que eu não visto calça no altar, porque foi a orientação que Deus deu para a minha pessoa. Inclusive eu falo para as presbíteras daqui, para a pastora, que, gente, vocês estão livres porque vocês são do Senhor. O Senhor me deu uma orientação em relação à calça. E eu procuro cumprir. Tanto é que as coisas que Ele pede para nós não é pesada, não é penosa. A Bíblia diz isso. Aquilo que Deus vai designar para mim e para você, antes Ele vai te comunicar, Ele vai trazer paz ao teu coração. E o que Ele vai te pedir não é penoso e não é pesado. As coisas de Deus não é para trazer peso, não é para trazer sentença, briga com o casal, não é assim as coisas de Deus, né? Então, eu fico achando maravilhoso, porque quando o Senhor me pediu isso, eu acho que eu tinha um vestido e uma saia, que inclusive eu acho que foi até a Dona Carmen que me deu. E você acredita que Deus me deu saias, calças, saias, vestidos?
Até quando eu pude começar a comprar, o Senhor foi mandando doações para mim, porque tudo aquilo que Ele pede para nós não é pesado. E por que eu estou falando já dessa coisa da roupa no altar? Porque tem lugares que as pessoas proíbem, né? Eu sou a favor da decência no altar, a decência na vida cotidiana, não é verdade? Vocês que me conhecem, que assistem os nossos cultos, sabem como nós primamos pela coerência. Então eu falo, ó, gente, toma cuidado, né? Oi, Kátia, querida, Deus abençoe, meu amor, seja muito bem-vinda. A gente tem que tomar cuidado com o que veste, porque a gente não pode ficar vivendo com roupa transparente, com roupa sensual, porque é uma questão de coerência. Isso é estilo de vida, não tem nada a ver com doutrina, né? Inclusive a palavra doutrina quer dizer leitura e ensinamento da palavra. Aí o que a gente chama de doutrina nas igrejas, que as igrejas chamam por aí, é o que a gente falaria sobre uso e costume, que é roupa, que é cabelo, que é brinco, não brinco, batom, não batom. Isso é uso e costume, né? Doutrina, culto de doutrina deveria ser todo culto que houvesse o ensinamento da palavra. E é por isso que Paulo vai falando de forma mansa, mas de forma extremamente pedagógica, e dizendo para aquelas pessoas, vocês precisam amadurecer na fé, entender a limitação das pessoas, quer elas comam carne ou não, quer elas comam verdura ou não, quer elas vistam calça ou não, quer elas cortem o cabelo ou não. Porque tem pessoas, irmãos, que a fé dela, e a Bíblia diz que a gente deve viver conforme a medida da nossa fé, da fé individual de cada um. Tem pessoas que, se ela cortar o cabelo, ela acha que ela não vai para o céu. Então, é o entendimento que aquela pessoa tem sobre o seu Deus. Embora eu sempre digo que todo crente precisava passar por um discipulado, sabe? Um discipulado sério, responsável, onde os seus líderes mostrassem para ele o que fala Efésios capítulo 2, a respeito da salvação, que é totalmente gratuita. Agora, eu sempre digo o seguinte, que quem é salvo, a salvação é de graça, mas quem é salvo não vive pecando. Quem é salvo não tem prazer no pecado, porque cada dia ele tem mais desejo de se aproximar de Deus. E Deus é um ser extremamente justo, ético, é um ser sensível. E aí, quando a gente começa a ter as características de Deus, a gente começa a ter essas atribuições também, né? Esses adjetivos começam a fazer parte da nossa vida. Então, é isso que a gente crê, que essas questões sociais, diárias que a gente tem em relação à comida, à roupa, né? Isso, gente, é para o nosso bem-estar aqui, não tem a ver com a nossa salvação, porque a nossa salvação ela é totalmente gratuita. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Jesus já deixa claro que a salvação é totalmente gratuita. A gente não paga nada por ela, não é verdade? E ela foi algo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, né? Com a sua morte e a sua ressurreição. Então, a gente não paga para ter essa salvação. E Paulo vai lá e explica categoricamente aquelas pessoas. Fala, gente, vocês que se sentem, né? Chega uma hora que ele vai falar isso. Ele fala assim, vocês que acham que é mais forte, né? Ele não diz, vocês são, não. Ele fala, vocês que acham que são. Porque tem gente que acha, né? Tem gente que não está sabendo nem o que ela está fazendo na igreja. Mas ela se acha no direito de sair dando nota na vida de todo mundo. Que triste isso, né, irmãos? Muito triste mesmo. Então, a gente pede a Deus que venha nos trazer esse equilíbrio, porque essa igreja, ela teve muitos problemas, e é uma igreja que poderia ter crescido muito mais. Mas ela ficou ali amarrada com essas dificuldades, né? Na vida deles no dia a dia. E isso atrapalhou muito. E aqui eu até trouxe o texto de Coríntios, o verso 3,
na linguagem de hoje, que diz assim: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verdura e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Ele está dizendo, gente, vocês não podem ficar brigando, dando nota nas pessoas, porque crê de um jeito, crê de outro. Nós tomamos a ceia aqui domingo, e eu falava a respeito da ceia, que aqui no nosso Brasil, né, que a gente conhece, é assim. Tem igrejas que faz a ceia semestralmente, tem igreja que faz anualmente, tem igreja como a nossa que faz mensalmente, tem igreja que faz trimestralmente. E eu falei para eles, qual está certo? Todos estão certos, dentro da sua condição de entendimento, não é verdade? De percepção. Não está errado. Porque o Senhor disse, toda vez que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, né? Para que você se lembre, até que eu venha, para que você se lembre que eu morri, ressuscitei, e eu vou voltar para buscar vocês. Então, ela tem que ser sem peso. E eu estava dizendo isso para a igreja, não é para a gente sair daqui, depois que tomou a ceia, se sentir o mais santo entre todos, e começar a criticar a igreja tal, a igreja A, a igreja B. Não é para isso. A ceia é aquele momento onde o Senhor nos dá esse privilégio de dizer, eu tenho uma aliança com Deus e Ele está preparando tudo para vir me buscar. Isso, não é? Não é para a gente se sentir melhor que o outro, não é para a gente se sentir mais forte que o outro que não tomou a ceia, porque naquele dia não estava bem, porque se sentiu, sei lá. Isso é um direito de cada pessoa, amados. E a gente não está aqui para ficar dando nota, avaliando as pessoas, né? Isso não é um trabalho nosso, não é verdade? Eu fico pensando que Jesus, a Bíblia diz que ele agora está como nosso advogado e que um dia ele virá como juiz. Nem ele agora está como juiz. E nós, né? E eu falo sempre, todos nós já temos o acusador, que é Satanás. Será que a gente precisa de mais alguém para nos acusar? Será que a gente precisa de mais alguém para ficar lembrando onde é as nossas falhas, onde é as nossas dificuldades e limitações? Claro que não precisamos, irmãos. Então, se você não deseja que as pessoas façam isso com você, não faça isso você com as pessoas. Não saia por aí dando nota nas pessoas, porque isso é muito triste. E isso não é bíblico, isso é antibíblico, porque Jesus não ensina isso, né? E aqui a luta de Paulo era para dizer para aquela igreja, olha, vocês precisam, inclusive ele fala isso, Romanos 15, 7, ele fala assim, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Receba as pessoas, ame as pessoas, aceite as pessoas, né? Pastor, mas fulano está fazendo... Irmão, se falar, criticar, dar pincelada, resolvesse, não tinha ninguém com problema nessa terra, inclusive eu e você. Pensa. Então, está na hora da gente mudar. Sabe aquelas pessoas que têm a pimentinha debaixo da língua? Que tudo ela dá opinião, tudo ela tem que criticar o outro? É muito triste isso. E o Senhor não nos chamou para isso. E essa igreja poderia ter avançado muito mais, e ela não conseguiu, por quê? Porque era uma igreja intolerante, porque principalmente os judeus que estavam ali, eles tinham muita dificuldade com os romanos. Ora, veja só, eles estavam na terra, eles estavam morando em Roma, e com dificuldade de entender os judeus. E os judeus, por sua vez, também com dificuldade de entender os romanos. Gente do céu! Parece que a gente está falando das igrejas aqui de Biritiba Mirim, não é verdade? E aqui continua dizendo assim, Paulo era um homem sábio em suas instruções. Como judeu, ele conhecia bem a faceta legalista do judaísmo e sabia lidar com a situação. Sua primeira percepção no capítulo 14 da carta aos Romanos volta-se para o que está enfermo na fé. Que ele começou dizendo isso, né? Sobre a enfermidade na fé. O apóstolo subdivide os irmãos daquela comunidade em dois grupos, denominando-os, respectivamente, de fraco e forte da fé. Ele está dizendo, você que acha que é forte, você que está fraco, é assim que ele vai falando com eles. A fragilidade espiritual, principalmente dos recém-chegados ao Evangelho, precisa ser respeitada.
nem todos têm a mesma compreensão e maturidade espiritual. A tolerância do forte em relação ao fraco tem de ir até o limite do seu sacrifício, pela preservação da fé daquele que ainda é fraco, para que este não se perca. Paulo lidou com semelhante problema em Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso do 11 a 13, Paulo vai falar sobre isso. O 11, ele diz assim, ó. Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do, entre aspas, conhecimento que você tem. Verso 12. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Aqui, Paulo está dizendo exatamente o que o escritor acabou de falar. Ele está dizendo, gente, onde que comer carne é pecado e é errado? Nunca foi, né? A não ser para esse povo que estava morando em Roma. Mas o que Paulo quer dizer é assim, ó, se uma coisa tão trivial como comer de carne vai escandalizar, por favor, não coma carne ali perto dele. Não coma. Quer dizer, ele está dizendo, se há alguma coisa que você possa fazer para evitar o escândalo do teu irmão, pelo amor de Deus, faça isso. Pelo amor de Deus, evite isso. É sobre isso que Paulo está falando. Porque às vezes a gente fala assim, ninguém paga minhas contas. Ok, eu também concordo que ninguém paga as contas, né? Oi, Bia, Pai do Senhor, meu amor, seja bem-vinda. Mudamos de horário, Bia, agora estamos às 15h. E aí, às vezes a gente fala assim, né? Cada um, como Paulo também orienta a igreja em Tessalônica e fala, gente, por favor, cada um de vocês tem que cuidar da vida de vocês. Vocês têm que fazer tudo para vocês serem pessoas responsáveis pelas suas ações. Mas eu estou falando que a gente vive em comunidade. E eu não posso sair por aí dizendo, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu bebo, se eu fumo, se eu venho na igreja, se eu desço do altar e vou para o motel, ninguém tem nada a ver com isso. Irmãos, não podemos ter esse tipo de conduta, porque vivemos em comunidade. E a Bíblia diz que é mistério que aconteçam os escândalos. A Bíblia está dizendo, é natural que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, é muito sério isso. E a gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes parece algo tão comum para nós, mas alguém está morrendo na fé, está escandalizado na fé, porque está vendo a minha e a tua atitude. Então, é importante nós tomarmos esse cuidado, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra. E assim como o Senhor me ama, Ele ama esse irmão que é mais fraco na fé e que pode estar doente por causa de uma atitude minha. Então, é disso que Paulo está conversando. E aqui em Coríntios 8, do 11 a 13, Paulo estava explicando isso para a igreja de Coríntios. A intolerância dos judeus pelos não-judeus, em razão de uma liturgia alimentar, levou os irmãos daquela comunidade ao desprezo mútuo. A igreja de Roma estava dividida, parecendo-se com a igreja de Corinto, que também estava dividida em grupos, que preferiam pastores diferentes. Está lá em 1 Coríntios 1, do 12 a 13. Deixa eu ver se esse aqui eu trouxe. Não. 1 Coríntios 1, do 12 a 13, está lá Paulo falando sobre isso. Ainda no capítulo 14 da carta aos Romanos, lemos, o que come não despreze o que não come. Desprezar significa não prezar, desconsiderar, ter por indigno. Será esse o comportamento próprio de um filho de Deus? É verdade que há pessoas cuja postura é inconveniente e das quais queremos escapar, seja porque falam mal dos outros, ou porque não dão bom testemunho de Cristo, ou por outra razão qualquer. Mesmo assim, devemos ser tolerantes para com elas e jamais desprezá-las, e na medida do possível prestar-lhe ajuda em amor para que elas se adequem ao padrão de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,11 vai falar sobre isso, ó. Portanto, animem-se e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Paulo está orientando a gente se animar, a se ajudar e continuar fazendo o que a gente vem fazendo.
né? No caso das pessoas que estão se ajudando. Nem todos são capazes de conviver com o contraditório. Se de um lado os irmãos romanos, cansados da intolerância dos irmãos judeus, desprezavam-nos, do outro lado os irmãos judeus julgavam os irmãos romanos por sua teimosia. Ao que Paulo advertiu: e o que não come, não julgue que come, porque Deus o recebeu por seu. As avaliações são necessárias. Ajuizamos nossa imagem diante do espelho, a comida que comemos, a roupa que vestimos, o ambiente que frequentamos, os lugares que visitamos, as pessoas com as quais lidamos. É da natureza humana fazer julgamento, adotando por via de regra critérios de valores para dar o seu veredito, bom ou mal, saboroso ou insosso, bonito ou feio, agradável ou desagradável, certo ou errado. Mas nosso critério de avaliação pode eventualmente seguir os contornos de uma análise equivocada, trazendo consigo uma conclusão tão negativa que nos poderá levar a uma atitude condenatória ou discriminatória contra alguém, coisa que a Bíblia condena. Desculpa, irmãos. Isso está lá em Romanos 2:1, né? Que Paulo também vai falar sobre esse problema, quando nós condenamos o nosso irmão. E eu quero ler aqui com vocês. Eu não deixei marcado, não, mas está aqui facinho. Capítulo 2 de Romanos, só o verso 1, ele diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, ele está dizendo, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente julga e a gente está, igual aquela história do macaco que a gente fala, né? Que o macaco estava sentado em cima do próprio rabo e caiu do galho, porque o galho estava seco. Ele estava tanto observando os outros macaquinhos, que ele não observou que o galho que ele estava sentado estava seco e o galho quebrou. Então, muitas vezes a gente está igual o macaquinho, não é verdade? Ô, Bia, que bom, meu amor, que alegria. Só assim para a gente se rever, né? Porque a correria da vida, irmãos, nosso Deus, não deixa a gente nem ter relacionamento com os nossos amigos, parentes, que a gente ama tanto, né? Mas que bom que Deus preparou esse tempo aqui para a gente ficar juntos. E aí ele continua dizendo: é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. O verso 20 lá de Romanos 14. Comida nesse verso faz referência às questões litúrgicas, teológicas, éticas, administrativas ou similares, que não raramente levam comunidades eclesiásticas à divisão ou ao esfacelamento em função da intolerância de alguns. Então, infelizmente, a gente ouve falar de muitas igrejas que estão totalmente esfaceladas, né? Estão totalmente desfeitas por causa de hábitos. Coisas que daria muito bem para todo mundo chegar a um consenso e falar: gente, tá bom, fulano come verdura, o outro não come, um come carne, o outro não come. Gente, mas o importante é que Jesus morreu e ressuscitou por todos nós. Vamos caminhar. Mas ninguém quer dar o braço a torcer, porque todo mundo quer se sentir mais puro do que o outro, né? Capítulo 14, só o verso 20 de Romanos. Só o verso 20. Diz assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Tá vendo? Mesma coisa que Paulo falou à igreja em Corinto, que a gente acabou de ler. Ele está dizendo que faça o outro tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Então, ele está dizendo, gente, que isso é a sua convicção, é como você crê, come sua carne, come entre você e Deus, não vai fazer isso na frente dos outros, gente. Não vamos escandalizar nosso irmão,
Não vamos escandalizar nosso familiar, que é mais fraco, que não entende, que está ali ainda, sabe? Tem pessoas que chegam na igreja e em 6 meses ela já dominou tudo, entende, tem um discernimento, tem maturidade, mas tem outro que dá 4 anos, e eu não estou falando de vida de pecado, não. Não vem pegar minha palavra para dizer que... Não é isso, não. Eu estou dizendo daquele irmão que chega na igreja e dá 4 anos e tem bastante coisas que ele ainda não conseguiu interpretar, entender. Então, é disso que eu estou falando, é daquela fraqueza em relação ao dia a dia, ao discipulado. Pastor, eu estou com dificuldade, eu não consegui perdoar ainda, eu não consegui largar um vício ainda. E assim mesmo, irmãos, e é isso que a Bíblia está dizendo, que a gente precisa entender essa dificuldade, né? Essas questões particulares de cada pessoa, porque cada um vai ver de uma maneira. Na intolerância litúrgica, há discussões sobre a forma de culto, e sabemos que uns preferem hinos, outros do inário, enquanto outros preferem canções novas, uns preferem sons mais tradicionais entoados por piano, órgão ou orquestra. Outros preferem bandas eletrônicas e cânticos com palmas. Há discussão entre igrejas pintadas de preto com luzes coloridas ou igreja clara, sem os aparatos tecnológicos da atualidade. Isso a gente está sempre falando aqui, irmãos. Quem recebeu sua orientação para pintar a igreja de preto, ok, vamos respeitar, é um direito que a pessoa tem. Quem não recebeu, ok, respeite quem também gosta da igreja branca. O importante é o respeito. O importante é não perdermos o foco, que o culto é para Deus. O culto não é para o homem, o culto não é para a gente chegar aqui e fazer o que a gente quiser. Não, o culto é para Deus. Consequentemente, quando adoramos a Deus, nós nos alegramos, nós sentimos plenitude, nós recebemos essa graça de termos a comunhão com todos. Mas o culto é para Deus, ok? Então, quando a gente tem esse foco, tudo fica mais claro e a gente não perde a nossa coerência. Porque a gente não vai pintar a igreja porque o irmão pintou. A gente não vai deixar branca porque o irmão deixou branca. A gente vai fazer o que Deus falou para aquela comunidade, para aquela denominação, ok? Por que não buscar um caminho de entendimento? Nesses casos, temos de entender não apenas as motivações da igreja local, ao adotar esse ou aquele modo litúrgico, mas também considerar a relevância desses gostos. Fazem diferença aos olhos de Deus? Nas questões teológicas é comum haver divergência com irmãos de outras denominações, tais como ser ou não ser pentecostal, crer ou não na atualidade dos dons do Espírito, ser pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. Além disso, no que diz respeito à governança da igreja, há diferenças entre ser episcopal, congregacional, representativo, quáquer ou erastiano. Devemos manter a crença na inspiração plenária das Escrituras e na salvação pela graça, rejeitando veementemente as heresias. Os divergentes nas questões doutrinárias essenciais promovem escândalos ao Evangelho. Com esses não devemos sequer ter comunhão. Está lá em Romanos 16, 17. Quando Paulo vai conversando sobre tantas linhas de pensamento, né? Jeito, de perspectiva, de ver, de fazer, de não fazer. Lá no final, capítulo 16, no verso 17, Paulo vai dizer: vocês precisam tomar cuidado, porque aqueles que estão escandalizando o Evangelho, com esses você nem ter comunhão. Não fica perto dessas pessoas doidas, não. Não é verdade? Porque as pessoas doidas, elas desequilibradas, elas estão um pouco se importando se tem gente escandalizado, se elas são rebeldes, se não são. Irmãos, eu sempre falo isso, sabe? Eu não vou me cansar nunca de dizer. Eu falo assim, gente, é por isso que tem tanta porta de igreja, porque você não é obrigado a ficar na igreja que é pintada de preto. Se a igreja está de preto, pelo amor de Deus, procura uma igreja branca para você congregar. Mas não fica ali churiçando, não fica ali se rebelando, não fica falando mal do pastor, do líder. Pelo amor de Deus, não acumula essa sentença para a tua vida. Porque é para isso que tem tantas portas. Seja claro com Deus, fale com Ele, diga: Senhor,
não é mais para estar nesse lugar, então o Senhor, por favor, me prepare um lugar onde eu entenda, onde eu aceite o que é pregado, o que é dito, como a igreja é conduzida, não é verdade? Porque tem gente, irmãos, eu fico pensando em Judas, que só queria que o dinheiro das ofertas não fosse gastas com óleos, como Maria, que gastou o óleo todo lavando os pés de Jesus, né? Então, muitas vezes, a rebelião, ela não nasce assim, você contra o pastor Danilo agora. Eu agora botei no meu coração que eu vou ser contra ele. Tudo que ele quiser, eu vou fazer o contrário. Não é assim que nasce a rebelião, não. A rebelião, geralmente, são pessoas boas, são pessoas que têm algumas características e que ela vai para um lugar e chega lá, ela começa a só ver o que não está sendo feito. Ela não consegue ver 1 grama do que é feito. E aquilo vai gerando um espírito de amargura, de dissensão, de murmuração. E ali Satanás vai ganhando terreno, Satanás vai ganhando espaço. E quando vê aquela pessoa é um rebelde, que já não é mais um rebelde anônimo, não. Ele já tem nome e sobrenome. E está ali só para se opor à obra daquele lugar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a rebelião não é algo que nasce, irmãos, do dia para a noite. É algo que vai sendo, o diabo vai construindo uma muralha, uma fortaleza dentro da pessoa. E a gente tem que tomar cuidado. Porque, nesse caso aqui, essa intolerância era em relação uns com os outros. Mas eu já abri um parêntese aí, eu estou falando da questão da rebelião. Quando nós não concordamos com o que a liderança está pregando. Quando nós não concordamos com o que a liderança está fazendo. Então, é muito sério a questão da rebelião. E a gente precisa ficar atento, porque a Bíblia diz, olha, aquele que está em pé, que não caia. A gente tem que tomar cuidado, é comigo, é com você, é comigo. Cada um de nós tem que fazer o que Paulo ensina a igreja, lá em Coríntios, antes da ceia, né? Ele fala, examine-se o homem a si mesmo, né? Não é examine o homem ou o seu irmão do lado, não. Ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, que a gente possa, nessa tarde, nos examinarmos se estamos realmente condizentes com o que o Senhor espera de nós, se temos um coração compassivo, benevolente, principalmente com as nossas lideranças, que são falhas, que são humanas, né? E que precisam tanto da compreensão quanto o crente que está novo convertido. Às vezes até um pouco mais, não é verdade? Então, essa é a intolerância teológica, né? De Romanos 16, 17. No entanto, debates teológicos ou aqueles relacionados à governança da igreja não podem jamais dividir o povo de Deus. É preciso, portanto, saber distinguir as razões primárias que tratam de conteúdos inegociáveis, das razões secundárias, que tratam de formas sujeitas à variação. Então, ele está dizendo que eu tenho que saber se aquela reunião, ela está tratando de assuntos, né? Ela está tratando de razões primárias, que é coisas que não podem ser negociáveis, ou se ela está tratando de coisas secundárias, que é coisas que podem sofrer variações, tá? A maior de todas as discussões na história da igreja evangélica deu-se em torno da ética de estética. As questões que envolvem a vestimenta, o uso de adornos e maquiagens e os cortes de cabelo. Os pioneiros da obra pentecostal no Brasil foram muito restritivos nessa questão, e alguns ainda o são. O rigorismo ético-estético tem contribuído para o afastamento de muitas pessoas da fé. O apóstolo Paulo sabiamente atribui a cada indivíduo a responsabilidade por aquilo que adota como certo. Romanos 14, 22, Paulo fala sobre isso, né? Ele fala exatamente isso. Por fé, nesse verso, o apóstolo faz referências às convicções pessoais, parafraseando o texto. Você crê assim? Sem problema. Guarde para si a sua convicção e vive em paz consigo mesmo e com os outros. Não crie confusão por causa disso. Ele vai lá e dá uma nova tradução para o versículo 22 de Romanos 14, né? Eu vou ler novamente. Olha como é que ele diz que deve ser esse versículo. Você crê assim?
sem problema. Guarde para si a sua convicção e viva em paz consigo mesmo e com os outros. Não crie confusão por causa disso. A tolerância é o ato ou efeito de dar ao outro direito à sua própria maneira de pensar. Trata-se, portanto, do respeito à opinião divergente. Obviamente, como já vimos, há questões fundamentais da fé cristã que são inegociáveis. A Igreja de Cristo tem o seu próprio repertório baseado na doutrina bíblica, a qual adota como verdadeira, única e imutável. Para encontrar o equilíbrio, o apóstolo Paulo advoga a unidade da fé. 1 Coríntios 1,10 fala sobre isso, nessa unidade. O caminho da tolerância, que produz a paz e uma convivência harmoniosa no corpo de Cristo, tem o seu preço. Ele pode custar o nosso conforto ou a apreciação por alguma coisa, levando-nos a cortar de nossa vida algo que jamais nos faria mal, mas que faz mal que é fraco na fé, né? É até uma coisa meio boba assim, mas um dia eu estava vindo com um pastor de Mogi das Cruzes. Nós moramos... Oi, Priscila, Pai do Senhor, meu amor, tudo bem? Graça e paz, querida. Nós moramos em Biritiba Mirim e a gente estava vindo de Mogi das Cruzes. E perto desse mercado onde nós fomos, era um dia como hoje, estava muito calor, e perto desse mercado tinha uma rotatória. E na frente da rotatória tinha um ponto de ônibus, tem ainda, está lá. E nós compramos, a gente estava voltando aqui para Biritiba, tínhamos ido resolver umas coisas lá em Mogi, aí nós passamos no mercado, a gente pegou uma H2O da grande, que é aquela espécie de refrigerante que não tem açúcar, né? Aí a gente comprou uma garrafa daquela e eu peguei a garrafa e virei na boca. Esqueci de botar o copo descartável no carro e virei na boca. E a hora que eu coloquei, o inspetor falou assim, não faça mais isso. Nossa, mas pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou tomando água H2O dentro do carro com meu marido, né? A nossa boca, não tem problema nenhum. E aí aquela voz silenciou e eu fiquei com aquilo, não faça isso de novo, meu Deus. Quando eu olhei para trás, que eu vi o ponto de ônibus cheio de gente. E algumas pessoas poderiam nos conhecer, porque a gente prega, porque a gente faz culto e põe no YouTube. Então acaba que as pessoas vão identificando o rostinho da gente, né? E aí eu entendi que é essa palavra aqui que Paulo está dizendo. Olha, se você crê assim, sem problema, guarde para si a sua convicção e viva em paz consigo mesmo e com os outros. Não crie confusão por causa disso. Eu entendi naquele momento que o Espírito Santo está dizendo assim, Eliette, pelo amor de Deus, deixa para você tomar esse negócio no gargalo, na estrada. Porque lá na estrada, às vezes a gente pegava um caminho ali, que era um caminho que vinha por dentro do mato, que não tinha ninguém via a gente, porque na estrada, ali dentro do mato, ninguém ia ver a gente. É disso que Paulo está falando. Não é que Deus, vai proibir, Deus falou que se eu tomar no gargalo, vou perder a salvação. Não tem nada a ver com salvação, minha gente. Salvação é algo que Deus nos deu. E esses probleminhas da nossa convivência aqui diária não tem nada a ver com salvação, hein? Nós precisamos aprender a discernir, a separar muito bem isso. Já pensou se a nossa salvação estivesse atrelada ao nosso comportamento diário? Põe o nome no livro da vida, anjo. Agora pega uma borracha aí do céu, anjo, apaga o nome de Eliette no livro da vida. Amanhã, quinta-feira, põe o nome dela no livro da vida. Sexta-feira, tira o nome... Gente, ia virar brincadeira. As coisas de Deus são muito sérias. A salvação não tem a ver com a minha rotina aqui na Terra, sabe por quê? Porque isso aqui está atrelado à minha convivência, ao que eu quero para mim no dia a dia. É a palavra de Gálatas, capítulo 5 e 6, que aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Então, a minha convivência de hoje amanhã eu vou colher o que eu estou plantando hoje. Simples assim. Agora, a salvação é algo que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, que eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. E eu já estou entendendo a salvação. É isso que a Bíblia diz. Então, a salvação não é algo meritório. Não é se eu faço certo, se eu faço errado.
E eu não estou falando de viver pecando, viu, irmãos? Eu estou dizendo que a salvação não é algo meritório. Eu não mereço ir para o céu. Você não merece ir para o céu. Nós estamos nos preparando para morar no céu porque Jesus pagou uma dívida que era contra nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E está sentado à direita de Deus. Por isso é que nós estamos aqui hoje, indo para o céu. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque Jesus pagou o preço que era contra mim e contra você. Ok? Agora, as questões de roupa, comida, comportamento, doutrinas, isso é para o meu dia a dia, né? É para o meu desenvolvimento e meus relacionamentos aqui, esses relacionamentos horizontais que eu tenho no dia a dia, ok? Atualmente é comum encontrarmos em nossas igrejas jovens com algumas extravagâncias na aparência, tais como tatuagem, brincos masculinos ou piercings. Isso tem causado intolerância por parte de muitos. A moderação é o padrão cristão, o que inclui também o cuidado no uso de trajes sensuais. Não vale a pena conflitarmos nem trazermos prejuízos à obra de Deus, por questões que podem ser sabiamente conduzidas em amor. Jesus é o príncipe da paz. Como apresentá-lo ao mundo se vivermos em guerra? Romanos 14, 19. A intolerância é algo crescente no mundo atual, em todos os ambientes e situações, inclusive dentro da igreja do Senhor Jesus. É preciso, portanto, parar, refletir e avaliar a postura do outro, antes de julgá-lo ou criticá-lo. Paulo apresenta a solução para esse desafio, entender a diferença entre o forte e o fraco, tomando cuidado com o que ainda é fraco, ajudando amorosamente a compreender as coisas de maneira correta. Tolerar é aceitar o diferente. E é assim que o apóstolo Paulo encerra a discussão sobre a divergência que gerou intolerância entre os irmãos da igreja de Roma. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Né? Romanos 15, 7. Eu li aqui mais cedo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado no nosso dia a dia, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter esse cuidado com o crente novo convertido, né? Principalmente com o novo convertido. Segunda coisa, não desprezar o de pouca compreensão, que é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa está há mais tempo na igreja, mas ainda não entendeu perfeitamente as coisas, tem dificuldade. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse irmão, né? Romanos 14, 3, que diz: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verdura e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Então, a exortação, o confronto tem que ser feito com muito amor, né? Com muita mansidão. Está lá em Tessalonicenses 5:11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como você tem feito até agora. Ele está dizendo, continue assim, faça, anime as pessoas, dê força, motive essas pessoas. Não é verdade? A quarta coisa, 1, 2, 3, a quarta coisa. Não devemos julgar o outro. Romanos 14, 3, que diz, quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verdura e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. E quinto, noteis os que promovem dissensões. Romanos 16, 17 diz assim, meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, que provavelmente essas daí têm o espírito da rebelião, né? Que não é nada novo, a gente já sabe, desde o início da história da humanidade, sempre houve rebeliões, né? E é por isso que nós precisamos orar a Deus, para que esse mosquitinho demoníaco chamado rebeldia não nos pique, né? Precisamos estar longe desse espírito de rebelião, ok? Eu espero que você tenha gostado, são 4 horas e 5 minutos e eu quero orar com você e depois nós vamos encerrar, porque eu quero muito contar com você na quarta-feira que vem. E eu sei que se eu terminar no horário certinho, vocês vão ter vontade de semana que vem estar comigo, ok?
porque a gente já vai saber que é apenas 1 hora, né, de conversa, de bate-papo que a gente vai passar aqui, tá bom? Então, nós vamos orar. Deixa eu me limpar meu suor aqui, gente, que é só Deus por mim nesse tempo de calor. Glória a Deus, vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Pai querido, nós queremos te adorar, te bendizer por cada uma das pessoas, Pai, que entraram, que passaram, que continuaram, e por aquelas que ainda vão ver, Senhor, esta live. Que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário, porque muitas vezes, Senhor, está precisando de uma chave, de algo que vai nos fazer entender, Pai, interpretar essas pessoas dos nossos relacionamentos. Às vezes a pessoa crê de um jeito, crê de outro, né, Senhor, mas a gente não pode desmotivar essas pessoas, nem, Senhor Deus, ser intolerante com elas, porque a Tua palavra diz, e nós sabemos que o ser humano, Senhor, nós somos realmente pessoas com diversidade de pensamento, diversidade de comportamento, Senhor. Mas o Senhor ama a todos de igual maneira, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor morreu por todos. E nós precisamos ter esse coração, Pai, amável, esse coração apaziguador, Senhor, tolerante, Senhor, que ajude, ó Deus, a lidar com as pessoas, na nossa família, na nossa parentela, Senhor. Ó Deus, e principalmente no meio eclesiástico, no meio da igreja, onde, Senhor, nós temos visto tantas brigas, Senhor, tantas dissensões. As pessoas nem olham na cara da outra quando passam na rua, Senhor, porque se acham mais santas, mais poderosas. Oh, meu Deus, é triste, Jesus. E nós, nessa hora, te pedimos misericórdia de nós, pedimos que o Senhor venha nos converter, que o Senhor venha tirar todo e qualquer, Senhor Deus, mazela que esteja no nosso sentimento, que esteja no nosso espírito, Deus. Vem nos curar nessa tarde, Senhor. Vem nos fazer enxergar, Deus, esse equilíbrio, essa maturidade que o Senhor ensinou através da vida do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Roma, Senhor, a igreja que estava em Corinto, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque aquelas pessoas eram como nós, pessoas limitadas, Senhor, comuns, e nós também somos limitados e comuns. Então, que nessa tarde o Senhor possa nos ajudar, que possamos, Senhor, ter um entendimento do que é o Senhor para as nossas vidas. Tira toda intransigência religiosa, tira toda intransigência cultural, Senhor, tudo, Senhor, e tira, Senhor, aqueles que precisam dos excessos para mostrar que é santo, precisam dos excessos para mostrar que é profano. Deus, nós não precisamos dos excessos, precisamos, Senhor, do equilíbrio, e que o Teu equilíbrio, Pai, esteja em nós, que o domínio próprio esteja fazendo parte da nossa vida cada dia, Senhor, e que nós possamos viver toda a plenitude que o Senhor já preparou para nós, a sua igreja aqui na terra, Pai. Nos prepara, Senhor, para cada dia darmos testemunho, Senhor, de que vale a pena servir o Senhor, que não é os mandamentos do Senhor não são penosos, os mandamentos do Senhor não são pesados, porque é aquilo que o Senhor nos pede, Senhor, e pede para cada um de nós individualmente, Senhor, que nós possamos entender isso, Pai, e que possamos ter um final de semana abençoado. Amanhã temos culto aqui na igreja, Senhor, às 19h30, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa já, Senhor Deus, o pregador da noite. Abençoa-nos, Senhor, também no curso que iremos ter, curso profissionalizante no sábado, Senhor. Traz as pessoas certas até o curso, Pai. Ó Deus, e nos abençoa também no culto de domingo, às 18 horas, Pai, que o Senhor possa também falar conosco. Nos dá um final de semana abençoado, Senhor. Nós declaramos a Tua bênção e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida e que tenhamos um final de semana abençoado, no nome santo de Jesus. Ô, Lu, que bom que você está aqui. Ai, a outra Lu, a Luzinha, a Luciana Assis, a presbítera. Deus abençoe, Lu. Que bom estar aqui com você também, viu? Fico feliz demais de você poder estar aqui conosco. Deus abençoe, que vocês tenham um final de tarde maravilhoso e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus, se Deus nos permitir. Um abraço.